Senhor, teu grande amor derrama sobre mim novo óleo, enche minha vida da tua alegria. Sei que estás aqui, sinto teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. Te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, adoro a ti. Levanto as minhas mãos. Pastora Elma, como é que vocês estão? Que bom te ver por aqui, Pastora Elma. Quando tua glória vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu te quero. Amém, gente. Tudo bem? Boa noite. Deus abençoe. 18 horas em ponto. Quando eu começo a ouvir Davi Silva, eu não quero parar, né? Não quero parar. Tem uma unção muito grande esse moço. Moço mais velho que eu, né? Gente, eu queria que vocês me ajudassem a convidar algumas pessoas, porque eu já estou com o meu convidado aqui, o apóstolo Rafael Augusto, da Suíça, e nós vamos falar sobre um assunto que ninguém entendeu acerca dos 5 ministérios, e o 6º ministério, que você vai entender, você vai descobrir que você faz parte do 6º ministério, que não é apóstolo, nem profeta, nem mestre, nem evangelista, nem pastor, e é o ministério mais importante, o 6º ministério. Então, faça a minha graça de convidar pessoas. Um abraço para o profeta Arnon, um homem de palavra abençoada. Toda vez que conversa comigo, eu recebo algo de Deus. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Deus continue te usando, como tem usado nesse Brasil. E convida aí, gente, convida só um pouquinho para eu poder chamar o apóstolo Rafael. Porque essa palavra que ele vai compartilhar aqui, eu aprendi dele lá na Espanha. Nós ficamos hospedados no mesmo Airbnb na Espanha, e ele conversou comigo, ele me mostrou a visão do sacerdócio, a visão do 6º ministério. A gente conta errado, a gente diz que são 5, mas a igreja não avança com 5 ministérios, a igreja avança com 6. E você vai descobrir que você pode fazer parte de algo muito grande hoje aqui. Fala, Jamilton, tudo bem, lindão? Deus abençoe. Obrigado aí pelo abraço. Receba aqui. Posso convidar, gente? Já chamaram aí seus convidados?
Profeta Arnon, convida aí, eu sei que você é muito cuidadoso aí com suas decisões, mas convida aí alguns pastores, alguns apóstolos, porque essa palavra é validada pelo trono de Deus. O sexto ministério, o sacerdócio da Igreja dos Santos. E você tem muita influência com pastores, com líderes. Convida aí. Só mais um pouquinho, apóstolo Rafael. Ele está na Suíça. Hoje, agora deve ser 9 da noite ou 10 da noite lá. Então vamos lá, gente. Não vou desperdiçar o tempo do homem de Deus. E nem o meu tempo. Também sou homem de Deus, né? Deixa eu convidar aqui. Eu acho que eu convidei aí. Vê aí. Shalom, amado, graça e paz. Gente, ó, com todo respeito, que pedaço de mau caminho. Que homem é esse, meu Deus do céu? Quando eu estou caidinho, estou para baixo, eu ligo para o meu amigo apóstolo Ricardo Ribeiro, que ele me põe para cima. Gente, ó, se vocês não quiserem aprender a palavra, ficar só olhando para ele já vale a pena. Mas é muito bem casado, viu? Muito bem casado. Graças a Deus, meu amigo. Amém. Meu amigo, eu estou aqui, eu falei com eles, né? Aqui você viu que nós vamos falar hoje sobre o sexto ministério. Hoje é uma palavra de maturidade. Quem gosta de palavra palavrinha de mover, palavrinha de anjo, hoje não é o dia. Hoje é o dia para quem tem chamado. Porque chamado é o que define o nosso destino em Deus. Então, quem tem chamado, seja qual for o chamado, vou repetir, quem tem chamado, seja qual for o chamado, fica nessa live, que essa live pode mudar o teu destino, sem demagogia. E eu vou falar pouco hoje, de vez em quando eu vou interromper, mas eu vou deixar o apóstolo Rafael dirigir, fica à vontade. Fica à vontade aí, meu amigo. Amém. Muito obrigado, amigão. Foi muito bom você ter aberto aí esse canal para a gente falar desse tema tão importante. E lembrar de um momento tão especial, que foi o nosso momento lá na Espanha, né? E a gente pôde conversar desse tema tão profundo. Foi muito bom porque a gente também foi se achando, se encontrando nos outros temas, que a gente tem muita coisa em comum, né? Batalha espiritual, cura interior, libertação, mapeamento espiritual. Então, eu louvo a Deus, meu amigo, porque Deus promoveu esse encontro para a gente. Eu também fui muito edificado pela sua vida, né? A gente já se conhecia virtualmente e te conhecer pessoalmente me abençoou demais, demais, demais. Amém. Mas vamos lá, olha que interessante, né? Tem várias formas da gente falar do assunto que a gente vai falar hoje. Ele é tão simples e ao mesmo tempo tão profundo que ele é desprezado pela igreja. Tá? As pessoas praticam ele várias vezes durante a vida cristã, mas por não encararem o que a gente vai falar hoje aqui como ministério, então as pessoas acabam desprezando toda a profundidade e o poder daquilo que a gente vai falar hoje aqui. Tá? Eu vou escolher aqui alguns textos. E como você disse, essa live é uma live profunda. Essa é uma live de você que também gosta de cozinhar. Agora é a hora do tutano. É o filé mignon. Filé mignon, é a carne gorda, né? É a hora do vamos ver. Tá? Vamos lá, meu amigo. Eu quero começar com um texto de Efésios 4:10. Você citou muito bem aí o texto, falando que a gente contou errado, a gente interpretou isso faltando um pedaço, né? Olha o que o texto diz. O texto diz assim, que aquele que desceu
é o mesmo que subiu acima dos céus, a fim de encher todas as coisas. Quer dizer, está falando de Jesus, cujo propósito de Deus em Cristo é fazer convergir nele todas as coisas, ok? E, para isso, o que ele fez? Ele designou alguns para apóstolos. Então, quer dizer, aquele que subiu é aquele que liberou dons. E aqui a gente pode chamar os dons ministeriais de dons de Cristo. Né? Muito interessante, porque tem uma lista dos dons do Espírito e a gente poderia dizer que esses aqui são os dons de Cristo. Então entra o texto conhecido dos 5 ministérios. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Você estava ouvindo aí esses cânticos idosos que eu amo pra caramba, né? Que são hinos ungidos. E aqui me vem à mente o exemplo antigo, mais ou menos antiguinho aí, dos 5 ministérios, que são comparados com a mão, os dedos da mão. Né? A gente, quando Deus veio trazendo essa restauração da visão do ministério quíntuplo, veio a visão da mão. Então a gente entende, por exemplo, e eu vou botar ele numa ordem já que nos ajuda a ganhar tempo na revelação, ok? O que acontece? A gente vê Deus levantando quem? Evangelistas, o dedo maior que vai aonde os outros não vão. Vai mais longe. Vai mais longe. O evangelista é aquele que apresenta a palavra ao perdido. Se a gente comparar os dedos da mão na relação com os olhos, a gente vai ver que o evangelista tem os olhos voltados para as almas perdidas. Okay? Nós vemos, então, que depois que a pessoa é salva, ela passa a ser cuidado. Ela passa a ter cuidados pastorais, né? Que é o dedo da aliança, que fala da aliança do pastor com a ovelha e da ovelha com o pastor. Né? É aquela história toda do pastor ter o cheiro da ovelha, a ovelha ter o cheiro do pastor. Depois, dentro dessa caminhada pastoral, aí a gente vê o ministério do mestre, que é comparado com o dedinho. E toda com essa minha cara de rico, que eu sofria bullying, né? Decidi assumir minha riqueza em glória, né? Eu vou fazer um exemplo aqui, cara, que ninguém vai esquecer. O dedinho, cara, ele vai em lugares que outro não vai. Ele tira a sujeirinha do ouvido. O mestre é aquele cara que pega o Salmo 23 num domingo à noite e o crente de igreja comum entra em depressão, porque ele fala, eu não saio da minha casa para ouvir pregação do Salmo 23. Só que o cara é um mestre. Aí o que ele faz? Ele arranca pérolas desse texto. Ele vê o que ninguém vê. Ele vê o que ninguém vê. E o cara que está sentado ali, então, ele fala assim, opa, peraí, que texto que ele está pregando? E, de repente, ele está trazendo ali preciosidades escondidas no texto por causa da unção de mestre. Eu vou dar um exemplo aqui na prática. Ó, o pastor da minha igreja, que eu congrego, ele falou que quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, ele deixa os discípulos para trás, anda mais um pouco, deixa Pedro, Tiago e João, e anda mais um pouco e chega lá para orar lá em cima. Jesus fez um tabernáculo ali. Ele passou no átrio, deixou a galera no átrio, levou Pedro, Tiago e João, largou no lugar santo, foi lá no Santo dos Santos, batendo ponto com Deus. Maravilha. Isso é mestre. Isso é mestre. E essa imagem que você está trazendo aí é muito profética e eu quero que a gente guarde essa imagem dos Santos, porque a gente vai migrar dos 5 ministérios e mostrar essa relação dos 5 ministérios com o 6º ministério no tabernáculo. Tá? Porque a Bíblia inteira está cheia disso e quando a gente não tem a revelação, a gente não enxerga. Porque tem coisas que são ensinadas intelectualmente e tem coisas que só são ensinadas e aprendidas por revelação. Entra o ministério profético. Quer dizer, o profeta é aquele dedo que aponta e diz, assim diz o Senhor. Porque os olhos do profeta estão voltados no coração de Deus. Então, os olhos do mestre estão voltados na palavra, os olhos do pastor estão voltados na ovelha, os olhos do evangelista estão voltados nas almas perdidas, os olhos do profeta estão voltados para o coração do Pai. E aí vem o apóstolo, que foi o primeiro ministério a ser destruído, tá? E nesse processo de restauração dos 5 ministérios, é ainda um ministério que eu acho que está encontrando um ponto de equilíbrio.
tá? E é o ministério que é fundamental na última hora, porque é ele que nos prepara para o encontro com a noiva. A própria palavra apóstolo do Fenício aponta para o líder de uma frota e para um navio que era o líder de uma frota de navios, né? Os fenícios usavam esse termo, que iam implantar toda a cultura do reino numa colônia, e quando estivesse pronto, com todos os profissionais de todas as áreas, levando todas as esferas de cultura para aquela colônia, Se estabelecia a eclésia. Exatamente. Aí ele viria até metade do caminho para encontrar o rei. E aí voltar com o rei para a colônia e o rei se sentiria em casa. Então isso aponta para o arrebatamento. O ministério apostólico prepara a noiva para esse encontro no meio do caminho, encontro nos ares, tá? Para depois a gente voltar para o governo milenar de Cristo, né? Ok, maravilha. Aí nós começamos a viver a restauração dos 5 ministérios, ficamos apaixonados nisso. Só que muita gente aqui que a gente conhece passou a idolatrar a restauração do ministério quíntuplo. Por quê? Porque acharam que era um fim em si mesmo, a restauração pela restauração. Só que olha só, pode falar. É porque houve uma dor, né? A igreja se moveu com esses 3 dedos aqui durante muitos anos. Pastor, evangelista e mestre. E o apóstolo e o profeta, que é a pinça, estavam rejeitados. Então, quando vem agora, em 1990, essa palavra dizendo vamos trazer de volta o apóstolo e o profeta para a igreja, isso para nós foi assim, a resposta de tudo, né? É verdade, é verdade. E é lógico, a gente fica excitado, a gente mergulha nisso, né? E aí, só que é o seguinte, o que eu vou falar aqui, inicialmente, não é nem interpretação do grego, do hebraico, do aramaico, é uma interpretação da língua portuguesa. Olha só, ele designou os 5 ministérios com qual objetivo? Não é um fim em si mesmo. Aí que tá. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, ou para o ministério comum de todos os santos. Eu gosto da versão que diz isso, tá? Aí, o que acontece? A gente vê 2 coisas. A gente vê, primeiro, por que é importante a preparação do ministério comum de todos os santos? Porque ela prepara, é ela que edifica o corpo de Cristo. É o 6º ministério, descrito aqui como ministério comum de todos os santos, que edifica o corpo de Cristo. Então, os 5 ministérios trabalham para o 6º. Daí que está o apóstolo, que as pessoas, existe uma coisa, é quase um demônio, é quase um espírito, que ele faz você não ver o que tem que ser visto. Porque você está lendo aí, mas você já está tão evoluído que eu gosto de pensar como o povão, né? O povão lê esse texto aí, pá. Ele subiu aos céus e chamou uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores e mestres. Glória a Deus! O versículo acaba aí. E esse pedacinho de versículo do final, que você vai começar a falar agora, que é o versículo que vale mais do que todos os outros, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Peraí, então tem um tal dos santos aí, tem uma obra do ministério? O que é isso? Então, vamos lá. O que acontece? Vamos começar falando, antes de eu entrar no que é o Ministério de Todos os Santos, tá? Vamos fazer um exercício aqui rápido para quebrar essa cegueira espiritual. Se a gente olhar o texto de trás para frente, o que a gente vai descobrir? A gente vai quebrar essa lente de religiosidade que é criada. É criada em vários textos. Por exemplo, quantas vezes a gente pregou que Pedro cortou a orelha do soldado Malco? Nunca foi soldado. Ele era aprendiz de sacerdote. Entendeu? Quantas pessoas pregaram ali que o dinheiro é o princípio de todos os males? Mentira, é o amor ao dinheiro. Nesse texto é a mesma coisa que está acontecendo. Então, o que acontece? Por que o Ministério Comum de Todos os Santos é importante? O que ele resolve? Tá? Primeiro, ele diz o seguinte, que com o exercício dele, a gente
segue a verdade em amor, cresce em tudo naquele que é o cabeça, de maneira ajustada, com auxílio de todas as juntas, no processo de edificação. Deixa de ser levado, eu estou lendo de trás para frente, do 15 para o 14, para o 13 e para o 12, tá? Para poder quebrar o bloqueio mental. Então, olha que interessante. O exercício desse ministério sacerdotal, ele unifica o corpo porque ele edifica o corpo. E aí, o verso 14 diz que a gente não age mais como criança, levados de um lado por ondas, por ventos de doutrinas, nem caindo em astúcias e espertezas de homens que conduzem ao erro. Então, se a gente for lendo do 16, que fala do 16, depois do 15, depois do 14, você vai vendo todas as consequências do exercício do ministério sacerdotal, que é auxiliado pelos 5 ministérios. Então, ele traz maturidade da igreja, tira a igreja de uma infantilidade e faz com que o propósito de Deus, que é convergir tudo em Cristo, seja cumprido. Ok? Maravilha. Aí surge a grande pergunta, bom, o que é o ministério comum de todos os santos, chamados por muita gente até de ministério universal? Vamos começar dizendo que ele não é. Qual é o problema causado na nossa mente por Calvino, por exemplo? Calvino fez muita coisa legal, muita coisa boa. Mas ele trouxe um probleminha para a gente não entender o ministério comum de todos os santos. A gente passou a entender que o ministério universal era evangelização mundial. Enquanto eu acreditar que o ministério comum de cada um de nós é pregar o evangelho, nós não vamos entender o que é. E olha que a ordem de pregar o evangelho é importantíssima, é fundamental, deve ser seguida e o evangelho tem que ser pregado. Mas isso é consequência do ministério sacerdotal. Efésios capítulo 4, verso 10 em diante. Então, o ministério sacerdotal não é evangelização mundial. A evangelização mundial é consequência. O ministério sacerdotal não é eu poder ser uma bênção fora do púlpito. Ser um bom cristão como advogado, ser um bom cristão como engenheiro, como médico. Tudo isso é fundamental, mas é consequência. Então, o que é o ministério de todos os santos? A gente tem que entender, a primeira coisa, o que são esses santos aí? Não são os santos da Igreja Católica, não é aquela pessoa que morreu, está no céu, foi canonizado. Santo vem da palavra kadosh, que significa separado com um propósito, certo? Então, quem são esses santos? Somos todos nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus e separados para um propósito, ok? Que propósito é esse? Ministério. E aí a gente tem que quebrar outro tabu. O que as pessoas acreditam que é ministério? Cantar, pregar, evangelizar, fazer ação social, expulsar demônio, fazer missões transculturais. Queridos, tudo isso são ministérios, mas a palavra ministério significa, uma das coisas é administrar. A palavra ministério, para você entender o que é ministério, você tem que conectá-la com a palavra diácono. A palavra diácono significa aquele que serve através do pó. Uau. Aí, o que a nossa mente teológica grega pensa? Oh, é aquele servo mais humilde que lavava os pés das pessoas. Não, gente. É mais do que isso. O que é o pó? A Bíblia fala que Deus criou o homem do pó da terra. Então, nós temos que entender que o exercício do ministério comum de todos nós é o exercício de administrar o nosso pó, a nossa carne.
Como? A maneira de Deus. É adorar a Deus através da carne. E isso nós aprendemos a fazer durante a vida cristã. Só que nós não fomos ensinados a encarar isso como ministério, tá? Como sacerdócio. O que é um sacerdote? Qualquer religião da face da terra, um sacerdote é aquele que ele traz algo da terra para o seu Deus. Então ele oferta Entrega, né? algo da terra para o seu Deus e pede algo do seu Deus para a terra. Então, quando a Bíblia nos chama de reis e sacerdotes, quando o desejo de Deus em tirar o povo hebreu do Egito e constituir uma nação de reis e sacerdotes, ele é cumprido lá em Pedro, que diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real. Deus está chamando a gente para, através do exercício sacerdotal, governar nas situações até que a gente venha governar 100% com ele. E isso é expresso claramente nos 5 ministérios e no tabernáculo. E agora eu vou te dizer, o que é o ministério sacerdotal? É a gente entender que Jesus comprou a nossa vida, e eu já vou entrar nos detalhes, para que a gente tenha o que apresentar diante dele. O que acontece? Quando a gente fala assim, o que Jesus, o que Deus, o que eu tenho que Deus não tem? O que o Rafael, o Ricardo e cada um que está assistindo essa live ao vivo e vai assistir depois tem que Deus não tem? Pecado. Pecado. Por isso que Deus, que tinha um só filho, a Bíblia fala que Jesus era o unigênito do Pai. Ele queria uma família de filhos semelhantes a Jesus. Ele queria multiplicar o filho. A única forma dele multiplicar o filho era ele lançar o filho na terra, porque a terra é lugar de multiplicação. Então, tudo que lança na terra multiplica. Você vê, quando Adão pecou, a terra se encheu de pecado. Você ficou mudo aí, Ricardo. Pois eu desligo, o pessoal está reclamando de ruído, mas aí tem que ver se eles preferem ruído ou preferem eu. Ah, não, eu prefiro você, amigão. Vamos lá. Olha só, tudo que é lançado na terra multiplica. Deus queria multiplicar Jesus. Então o que ele faz? Ele compra tudo aquilo que não tinha valor. Porque aí a gente fala assim, o que Jesus comprou na cruz do Calvário? Aí a gente vem com aquela modéstia, né? Ela comprou a minha vida. Que lindo. Isso é genérico. Poético. É poético, né? Quer dizer, ele comprou o que da minha vida? Ele comprou tudo, principalmente pecado, maldição e enfermidade. A Bíblia fala que Jesus se fez pecado por nós. Ele se fez maldição por nós. E ele se fez enfermidade por nós. Agora, olha que interessantíssimo isso. Deus pagou o preço incalculável do sangue de Jesus para adquirir essas coisas e deixar essas coisas nas nossas mãos. Por quê? Me diz uma coisa, depois que a gente se converteu, nunca mais a gente pecou? Continuamos pecando. A gente deixou de ser pecador profissional. A Bíblia fala que o nascido de novo não vive na prática do pecado, né? Para sermos pecadores acidentais, ocasionais, como um acidente de percurso. Então, peraí, quando a gente peca, a gente pede perdão. Então, peraí, Jesus comprou um pecado, mas ele me deixou passível de pecado. Jesus também comprou enfermidade, mas depois eu me converti, eu também já fiquei doente. Então, peraí, ele colocou essas situações na minha mão para que eu saiba como administrá-las. Da mesma forma, as maldições. O pecado abre porta para a enfermidade e para a maldição. Maravilha. Aí você pergunta assim, mas por que Deus fez isso então? Já que ele comprou tudo que não presta em mim e deixou na minha mão, né? O fato é que, quando Jesus me comprou, ele me tornou santo, separado com um propósito. E que propósito é esse? O altar. Sacerdotal. Ele deixou coisas na minha mão que pertencem a ele. Por quê? Porque ninguém pode chegar diante de um rei, nem diante de Deus, com as mãos vazias. Olha.
Deus estabeleceu algo muito poderoso. Ele estabeleceu uma troca justa entre terra e céu. E isso se encontra lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, que a gente traduziu como Ministério do Arrependimento, ou Ministério da Reconciliação. Só que eu quero convidar vocês a pensarem na palavra utilizada ali por arrependimento ou reconciliação. Em vários lugares do Novo Testamento, nós vemos a palavra arrependimento, a palavra grega que é metanoia, que significa transformação na maneira de pensar, de sentir e de agir. Mas aqui em 2 Coríntios capítulo 5, a palavra para arrependimento não é metanoia, meu amigo. A palavra aqui é catalasso. E tem os seus derivados, catalagem, catalasso. E o que essa palavra significa? Dentre os significados que ela tem, ela significa troca de moedas do mesmo valor. Então, peraí, vem comigo, eu não sei se estou indo rápido, mas a revelação aqui é profunda. Vem cá, deixa eu fazer um. Eu fechei tua boca aí, né? Não, pode me interromper. Deixa eu fazer então um resumão de 1 minuto do que você falou aqui. Né? Ó, nós temos o Efésios 4, que vai dizer que Jesus, quando sobe ao céu, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Porém, não é só isso. Vai estar dizendo que tudo isso, Jesus deu esses 5 ministérios para que haja o aperfeiçoamento dos santos, que é a obra do ministério. E aí você vem dizer que ministério significa administrar. Aí voltamos. Por que será que Jesus chamou 5 ministérios poderosos para fortalecer a igreja, preparar a igreja para administrar? Administrar o quê? Então você me diz que administrar o altar é cantar no altar? Não, ministério não é cantar no altar. Meu ministério de libertação? Também não. Então qual é o meu ministério? Administrar o pecado que há em mim. E na qualidade de santo e de sacerdote, nós vamos pegar essa sujeira que ainda está em nós, embora tenha sido paga na cruz, e colocar no altar para oferecer a Deus, na expectativa de que Ele também nos dê algo. Então essa é a missão da igreja até agora. Então, eu resumiria essa entrega não só em pecado, mas em limitações, que inclui pecado, e tudo mais, tá? Essa entrega é você conectar a Cristo todas as coisas, a começar pelo pó, pela limitação, e todas as demais coisas, inclusive dons e ministérios específicos. Porque a gente foi chamado para isso. Se a gente for olhar isso na Bíblia, meu amigo, você vai ver, por exemplo, a escada de Jacó. O que está acontecendo na escada de Jacó? Jacó deitou... Opa, não, mas o texto está como? Anjos subindo e descendo, e não descendo e subindo. A ordem é importante. Por que os anjos primeiro estão subindo e depois eles estão descendo? Algo é levado primeiro. Primeiro é o carnal, depois é o espiritual. Olha o que Paulo está ensinando. Primeiro, a gente vem e entrega algo da terra, que foi comprado por Deus e pertence a Ele, depois a gente pede algo que Ele nos deu por herança, mas está com Ele. Então, Deus tem algo que é meu e eu tenho algo que é de Deus. Eu tenho limitações e fragilidades que pertencem a Deus, porque Ele comprou com o sangue incalculável de Jesus. E, ao mesmo tempo, eu tenho com Ele herança de capacitação para toda e qualquer circunstância da minha vida. A Bíblia fala que, juntamente com Cristo, nós fomos profundamente enriquecidos com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, para a gente usufruir a partir de agora. O que a Bíblia diz? Que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um peso de glória que vai durar toda a eternidade. Então, quer dizer, quando eu entendo que eu sou uma fábrica de carne, eu produzo carne. Quando eu entendo que ensinar errado, dizendo a carne nunca se converte. Não, querido, a carne se converte, ela se converte em oferta. O que muda de mão, muda de valor. Por exemplo, eu gosto de falar disso. Né? Repete essa frase aí. O que muda de mão, muda de valor. Eu acho que até o pessoal pode... Escreve aqui, gente. Escreve aqui, ó. O que muda de mão, muda de valor. Por exemplo, quanto custa uma bola de futebol nas lojas americanas? Nem sei se existe mais no Brasil esse negócio. Uma bola de futebol, Ricardo, quanto custa? R$40. R$40. Se eu
comprar essa bola e jogar com ela e depois quiser vender, eu vou ter que pagar para alguém comprar, de tão perna de pau que eu sou. Sim, verdade. Mudou de mão, mudou de valor, perdeu o valor na minha mão. Mas Sim. essa mesma bola, na mão, no pé do Cristiano Ronaldo, tá? Numa final $1 de milhão. Copa do Mundo, quanto custa? É 1 milhão, 2 milhões, vai para leilão, não tem preço. Assinada, com a bola do gol. Sim. Mudou de mão, mudou de valor. Quanto custa uma guitarra Gibson hoje na loja? Sei lá, R$ 1.000, talvez. Não, $5.000. Tem guitarra de, né? De uma guitarra Gibson. não entendo. Agora, por exemplo, o B.B. King, a lenda do blues, dava o nome de Lucy para quase todas as guitarras dele. E aí ele deu uma das suas guitarras, chamada Lucy, para o Papa João Paulo II. Gente, nem Mastercard compra essa guitarra, virou relíquia papal. Quer dizer, uma mesma Gibson, na mão do B.B. King já tinha mudado de valor, presenteada a João Paulo II, virou uma relíquia papal. Mudou de mão, mudou de valor. Agora, quanto, você que mora em casa aí, rapaz, você precisa fazer uma reforma e tudo, quanto que custa um saco de pregos? Merreca. R$5, entendeu? Centavos. Alguns pregos custam centavos. Agora, os pregos cravados nas mãos de Jesus. Mudou de mão, mudou de valor. Esses mesmos pregos nas mãos de Jesus custaram o preço incalculável do sangue de Jesus para comprar o que não prestava em mim e em você. Então, as nossas limitações têm o preço incalculável de Jesus, por quê? Porque Deus agregou o valor do Filho naquilo que não tinha valor para multiplicar Jesus na face da terra. A cruz do Calvário multiplica Jesus na vida daqueles que invocam Jesus como seu Senhor e Salvador. E ela nos institui imediatamente como sacerdotes. Todo nascido de novo é um sacerdote da própria carne. Uau. A carne se converte em oferta. Paulo disse lá em Romanos, capítulo 12, o verso 2 todo mundo conhece. E não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Só que o verso 1 as pessoas não se lembram. E é nele que está o segredo. O que Paulo diz? No verso 1 ele está dizendo como que a minha mente é transformada e que eu não tomo o formato do mundo. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que ele está ensinando? Ministério comum de todos os santos, a oferta. Cara, agora está tudo explicado, né? Esse versículo ele muda de sentido totalmente depois dessa mensagem. Porque quando ele diz apresentei os vossos corpos, tem muita gente que fala é minha mão, aleluia, é meu corpo, aleluia, é eu sapateando, ó glória, meu corpo é teu, Deus. Não é isso. Deus está falando, apresenta essa bagunça que está esse negócio aí, cara. Exatamente. Como um sacrifício para mim. Amigo, o que acontece? Tudo aquilo que está no nosso alcance, as nossas fragilidades, nossas incapacidades, nossos pecados, nossa família, tudo aquilo que Deus nos constituiu como mordomos, tá? Ele nos constituiu como administradores. Quando a gente pega essas coisas e apresenta para Ele, a gente está tirando da nossa esfera, do nosso tempo, e a gente está inserindo isso na eternidade, no tempo de Deus, na eternidade. Sim. E tudo que é conectado na eternidade, quando volta, é como os pães. Jesus apresenta limitações. Olha o ministério sacerdotal em tudo na Bíblia. Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos. O que ele faz? Ele apresenta da terra para o céu. Sempre o movimento é esse. Ele apresenta da terra para o céu 5 pães e 2 peixinhos e diz assim: Deus, obrigado. Quando volta os mesmos pães e 5 peixes, entendeu? 5 pães e 2 peixinhos. Só que volta como? Conectado com a eternidade. E aí, isso é administrado pelos apóstolos e começa a multiplicar. Uau, caramba, cara. Uau, sensacional. Por isso que o sacerdócio
é esse ministério de catalaço, de troca de moedas do mesmo valor. As nossas limitações, as nossas fragilidades passaram a valer o preço do sangue de Jesus. E toda vez que eu vou para ele, apresento as limitações e peço capacitações, eu estou fazendo essa troca justa no reino. Você entende? Isso é visto nos 5 ministérios, desde a conversão. O evangelista prega um evangelho sacerdotal. Olha como o evangelista está auxiliando o cara a ingressar na vida sacerdotal. Ele diz assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E o que ele propõe? Troca. Ele diz, lança o teu fardo, que é pesado, e toma o de Jesus, que é leve. O que ele propôs? Exercício sacerdotal para ingressar no reino. Aí vem o pastor e começa a cuidar da tua vida, entendeu? E começa a te dizer o seguinte, ó, Jesus é a porta, ele é o bom pastor, ele é a porta. Você entra e sai e encontra pastagens. O que ele está falando? Existe acesso, movimento entre céu e terra. Movimente-se. Aí o mestre vai pegando essas pérolas que a gente está trazendo aqui, que é toda essa revelação de troca entre céu e terra nesse texto que eu vim citando. O profeta, ele vem revelando o coração do Pai, exortando, consolando, edificando e botando um prumo para a edificação desse corpo. Porque toda vez que eu apresento algo, uma situação para Deus e peço uma resposta de Deus, o primeiro e o maior a ser transformado sou eu, é o sacerdote. Caramba, cara, que coisa forte, hein? E aí vem o apóstolo, pega isso, põe num arco e dá destino. Pau. Entendeu? E é por isso que hoje a gente vive uma igreja, apóstolo, doente. Por quê? As pessoas cantam no altar, mas continuam nas trevas pessoais. As pessoas expulsam o demônio, mas continuam nas trevas pessoais. Ou na saúde, ou no comportamento, ou até mesmo espiritual. Ou seja, por quê? Porque começaram pelo caminho errado. É o tabernáculo aí de novo. Começaram pelo caminho errado. Qual é o caminho errado? Meu ministério é fazer isso na igreja. Não. O ministério é aprender a pegar todo essas minhas mazelas, principalmente os pecados, maldições, iniquidades, entregar e falar, Senhor, transforma-me em alguém maior, melhor. 5 pães subindo para descer a multiplicação. Aí eu vou pegar esse novo Ricardo e Deus vai usar. Exatamente. E olha que poderoso, aí a gente entra na imagem do tabernáculo. A gente entendeu que quando nascemos de novo, nascemos sacerdotes. E sacerdote é o cara que apresenta algo da terra para o céu e pede algo do céu para a terra. É alguém que está apresentando algo da terra para o céu, mas é algo que foi comprado pelo céu em primeiro lugar, porque Deus só aceita o que é dele. Entendeu? E por isso que ele santificou. Ele separou para um propósito. Então, eu vou falar um negócio que vai chocar, mas o meu pecado, a minha enfermidade, a minha maldição foi separada com um propósito, foi santificado. Qual o propósito dela? Altar. Paulo, ele vivia um conflito que a gente vive. Paulo, quando a gente ouve lá Romanos 8, a gente fica apaixonado. A vida guiada pelo Espírito. O nascido de novo não vive segundo a carne, vive segundo o Espírito. E aí a gente começa a ficar apaixonado. No meio da mensagem a gente entra em depressão, que a gente fala, Paulo, não vai dar para viver essa vida. Aí a gente começa a se sentir como Paulo no capítulo 7 de Romanos. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo vivia isso. O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu tanto abomino acabo praticando. Só que Romanos 12, 1 é a solução. Ele traz a solução, diz, apresenta o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ó, tem gente falando, minha mente não está acompanhando. Não tem problema. O apóstolo vai falar esse negócio aqui, você vai ver 500 vezes. Deixa eu falar uma coisa para ele, que ele me segue em tudo aqui. Inclusive, eu te abençoo, meu filho, você semeou no meu ministério ainda há pouco. Tá? Não orei ainda, mas te abençoo aqui ao vivo. Ó, não pense que a sua mente é seu cérebro. O seu cérebro é uma máquina, a sua mente é espiritual. Mesmo que você pense que não está aprendendo, está entrando na sua mente. Guarda, porque no momento certo o Espírito Santo traz de volta. Ele diz assim, o Espírito Santo trará tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Agora, uma dica, né, de paternidade para você. Fica falando em língua baixinha enquanto o apóstolo Rafael está ensinando, que ajuda a entrar dentro da sua mente. É uma mensagem complexa,
Porque vocês precisam aprender a ter revelação complexa na mente, a receber com velocidade, tá bom? Vamos lá. Outra coisa, oferta a mente adâmica. Como que eu recebo a mente de Cristo? Eu oferto a mente adâmica. Senhor, eu te oferto a minha mente humana, a minha mente intelectual, que tem limite. E eu te peço a manifestação da mente de Cristo. Nerrabias tu de kevio sai. O Senhor está dizendo, não podes a tua mente humana captar o que a minha mente espiritual tem para dar. Nerrabias tu de kandarayashai. Pois eu sou aquele que opera tudo em todos, Nerebias Sudeka, e que vem hoje para quebrar paradigmas e bloqueios, e dar a vocês aquilo que me pedem, para que o meu nome seja glorificado. Ribohombaika. Eu sou o que vive e reina, diz o Eterno. Sarabacai. Poderosa essa palavra da mente adâmica. Ó, Uau! eu tô voltando ao tempo da pandemia, que eu ficava digitando enquanto eu fazia live com os amigos, ó. Tá certíssimo, amigão. Depois você só bota a nota do rodapé, Jesus Cristo de Nazaré. Olha só, aí o que acontece? A gente nasce de novo sacerdote. E aí a imagem do tabernáculo nos ajuda muito. Deus queria uma nação de sacerdotes, mas o povo ficou com medo, criou o clero. Não, Moisés, vai você e você faz pra gente. Mas era para todo mundo. Todo mundo viveu o quê? A entrada no tabernáculo só entrava por um lugar, que era a porta, que é Jesus. Então ali fala do acesso, tá? Logo que a pessoa entrava, qual era o primeiro objeto que ela via no átrio, no pátio? O primeiro objeto que ela via era o altar de sacrifício, é o ministério sacerdotal. Ali é a oferta de limitações. Ali é o contato com o sangue. Ali era a entrega das áreas da nossa vida, que representa a morte. E aqui eu quero expandir isso, não só pecados e limitações, mas quantas coisas boas Deus já fez para a gente no passado, e Deus fala, eu quero mais, e a gente não entrega aquelas, porque, sabe, a gente quer viver do passado. E Deus está falando, eu tenho mais. Foi bom, mas eu tenho algo maior. Então a gente também se priva de entregar coisas boas por falta de confiança em Deus. Então, de cara, dentro do tabernáculo, estava ali o altar que representa o ministério sacerdotal. Depois, o segundo passo era a bacia de lavar, que falava da lavagem pela palavra. E logo após a gente via o primeiro véu estabelecido sobre 5 colunas, os 5 ministérios. Uau! Então, se você olhar o tabernáculo, depois você entrava no lugar santo, tinha mais objetos, até o lugar mais secreto, o Santo dos Santos. Se a gente olhar o tabernáculo no movimento inverso, porque o véu ficou rasgado não só para a gente entrar, mas para também toda a revelação sair e nos alcançar. Uau! Você entendeu? Porque é entrar e sair. Jesus disse, entrará e sairá. Você entendeu? Então imagina, vamos olhar de dentro para fora. O cara está lá no Santo dos Santos, no meio da arca, onde está o Mishkan, a presença manifesta de Deus, né? A Shekinah e o Mishkan. Ali, quando ele está saindo, ele está levando toda a capacitação de glória, né? A gente traduz glória errado, a gente traduz só como presença, mas glória não é só presença, glória é capacitação. Então, quando você está saindo, você vê o véu que foi rasgado, com as 4 colunas que representam os 4 evangelhos, e aí você passa para o lugar santo, vê ali a vida de testemunho na menorá, o altar do incensário, a vida de oração, e a vida de comunhão na mesa. E aí você vê o quê? Os 5 ministérios, e quando você sai, você vê que esses 5 ministérios estão trabalhando através da lavagem da palavra para o altar, o ministério sacerdotal, entendeu? E eles formam a sombra da cruz, entende? Então, resumidamente, meu amigo, o que é o 6º ministério? É o entender que Jesus comprou tudo em mim, limitações, fragilidades, pecados, deixou essas coisas nas minhas mãos para que eu tenha o que oferecer para Ele,
e pedir algo em troca, algo que é da minha herança em Cristo que está com Ele. Quando a gente faz isso quando a gente se converte, a gente faz isso quando a gente está na igreja e ora, Pai, abençoa aquele meu filho drogado que não se liberta, abençoa aquele meu marido, eu não sei mais o que fazer. Olha a oração sacerdotal. Eu não sei mais o que fazer, Senhor, eu te entrego a minha incapacidade. Mas vai lá e salva ele. O que a pessoa está fazendo? Exercendo o ministério sacerdotal. Caramba, e isso é mais poderoso que qualquer outro ministério que alguém possa desejar por ganância espiritual, né? Por ego. Exatamente. Daí, pregar o evangelho para todo mundo é consequência disso. Por que Deus, Jesus, ele proibiu os discípulos saírem de Jerusalém antes deles serem, até antes deles receberem do alto o Espírito Santo? Porque eles deveriam ser capacitados e se tornar testemunhas. Então, se só falar de Jesus fosse um ministério comum de todos os santos, eu costumo dizer, gente, que tem capeta evangelizando em centro espírita, né? O cara vai lá tomar um passe, tudo manifesta uma entidade, fala para ele, não, sai daqui, teu lugar é com o homem de branco. Quer dizer, o inimigo está lá colaborando, né, para a expansão do reino, né? Eu dou sempre esse exemplo. Se a ação social fosse o ministério sacerdotal, o cara não precisa nem ser crente, o cara não precisa ser convertido. Ele precisa só ter um bom coração e um bom caráter. Sim. Entendeu? É a minha transformação que vem através desse ministério de catalaço, que é de troca. Eu entrego a minha incapacidade, eu entrego as áreas da minha vida, eu conecto com a eternidade e eu peço a solução do alto, que vai me tornar uma testemunha transformada para que eu possa consolar outras pessoas que estão passando pela mesma situação que a minha. E aí vem a pregação do evangelho no mundo inteiro, vem a ação social, vem louvor, vem cantar, vem tudo mais. Então, eu costumo chamar o ministério sacerdotal do X do mapa, meu amigo. Vem a unção, que é uma coisa que eu sinto falta hoje, né? Hoje, eu falo isso às vezes com medo de estar errado, mas a geração de hoje não sabe o que é unção. Você entra numa igreja hoje, você não sente aquilo que a gente sentia nos anos 90, nos anos 2000. Não sente, cara. E aí, imagina a volta da unção, o regresso da unção no meio desse povo. Por conta de quê? Porque ensaiou melhor uma música? Porque escolheu melhor? Porque expulsou o demônio na campanha da libertação da igreja? Não. Porque nós agora estamos entregando tudo que é dele e recebendo tudo que é dele para nós. Exatamente. E nisso, olha, eu escrevi um livro sobre isso, né, que é o Ministério de Todos os Santos. Até tomo a liberdade de dizer assim, quem quiser adquirir no link da minha bio, tem ali o e-book, a opção para poder adquirir e outras coisas mais. Mas olha que interessante, isso está conectado com tudo na trajetória da caminhada cristã, até com arrebatamento. Sabe por quê? Jesus vem buscar aquilo que tem identidade com o céu. Como que eu gero em mim a identidade do céu? Entregando o que é da terra e tomando posse que é do céu. João Batista entendeu isso. Ele disse o quê? Que eu diminua e que ele cresça. Uau. Entendeu? Eu estava futucando aqui, enquanto você fala, me deu vontade de estudar aqui no chat GPT a palavra conversão, né? Porque a gente pensa que conversão é o quê? Deixei de ser do mundo. Mas a tradução para conversão aqui vem do latim conversiones, que significa mudança de forma, né? Substância em transformação, transmutação. Né? Então é isso que a conversão, ela não tem a ver com o meu posicionamento com a sociedade. A conversão tem a ver com o meu posicionamento com o trono. Né? No momento em que eu vou entregando para ele algo, recebendo algo, eu estou me convertendo. Não tem nada a ver com a sociedade. Tremenda essa palavra transmutação, né? Por quê? Porque eu sou chamado para entregar o Adão e para tomar posse do homem espiritual que é Jesus. Né? Meu Deus. Isso é muito poderoso. E aí você passa a ter identidade com o céu a tal ponto que quando Jesus olha para a terra e fala, o que a minha noiva está fazendo na terra? Vem agora. Ela está cheia do céu. Entende? Então, isso é poderosíssimo. E isso é simples ao mesmo tempo, né? Porque tá em tudo. Deus fez isso de propósito.
né, ou com propósito, para não depender da força do braço humano, entende? Não é baseado na minha ou na sua capacidade, mas é baseado na entrega da incapacidade, Yes. né? Amém. Tá bom. Tem gente chegando agora. Eu quero que vocês saibam que eu vou salvar essa live e vai ficar no meu canal Ministério Ricardo Ribeiro. Essa é uma das lives mais adultas e mais profundas que eu já vi nos últimos 3 anos, pelo conteúdo que ela carrega, né? E eu tenho feito apenas 2 lives por semana agora. Quem estava acostumado a me ver fazendo 2 lives por dia está sentindo falta. Então eu preciso melhorar um pouco o meu posicionamento em algumas coisas. Então a nossa próxima live é terça-feira, onde eu apareço sozinho aqui falando sobre... vou falar sobre algum trono de divindade que a gente está fazendo uma série. Talvez seja sobre... Agora eu não estou lembrando qual vai ser o próximo trono. Mas enfim, na sexta que vem, terça-feira, 20 horas sem live, e sexta que vem, às 18 horas, também tem com convidado. Outra coisa, gente, quem quiser saber o que a gente tem, o que a gente carrega no ministério, mais de 2.000 lives, mapa profético, tanta coisa boa, no link da bio tem o meu grupo no WhatsApp. Vai lá, clica lá no grupo, já cai no grupo, que eu mando para vocês tudo que tem de bom nesse ministério que você está chegando agora, você pode conhecer. Amém, meu apóstolo? Amém, queridão. Aqui, ó, é maravilhoso ver acontecer aqui com as pessoas na live o que aconteceu contigo lá na Espanha, né? Eu fui falando e eu fui vendo a revelação entrando em você e você conectando toda a Bíblia nisso e trazendo para mim de volta, né? E aqui, ó, tem um cara aqui, ó, uma pessoa, não sei se é homem ou mulher. Caiu, gente. Caiu a live do apóstolo. Deixa ele voltar. Vamos ver o que houve aqui. Deixa ele voltar, tá bom? Fiquem aí, porque vai ter um encerramento já já. Um chave de ouro. Tá bom? Aproveitem aí. Não se esqueçam de seguir lá o nosso grupo. No link da bio. Eu chamei ele aqui. Pronto, caiu aí. Pronto, voltamos, né? Pronto. Teve uma pessoa aqui, ó, que escreveu algo muito interessante. Ele entendeu. Ele falou que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É isso? Você está entendendo? É o ministério dos anjos. O ministério dos anjos está intimamente conectado ao ministério sacerdotal. Entende? A gente vê ali o caso de Jacó. Jesus, quando aparece para Natanael, olha o que Jesus, quando aparece para Natanael, ele diz assim, ó, ele revela a vida de Natanael e Natanael crê que ele é o Messias. O que ele diz para Natanael? A partir de hoje você verá os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está dizendo, eu sou o ministério sacerdotal personificado. Entende? Então, o sexto ministério é algo que você, cristão que está assistindo aqui essa live, você já orou, chegou para Deus sem saída, falou, Deus, eu te entrego a minha incapacidade, peço a solução, você exerceu. Ele precisa ser encarado como ministério. Deus te chamou para administrar essas coisas do jeito certo. O jeito errado é na força do braço. O jeito certo é... Porque existe uma diferença muito grande entre sacrifício e esforço. Quando a gente lê lá na Bíblia, Deus falando para Josué, né? Esforça-te, eu te ajudarei. Ele está dizendo, sacrifica que eu te ajudarei. Porque o esforço, ele se refere à força do braço. E ele exige muita energia, mas o sacrifício exige mais energia que o esforço. A prova é que nós, humanamente, preferimos o esforço do que o sacrifício. Claro. Entendeu? Queremos, verdade. Por quê? Porque o sacrifício implica em morte de vontade. Jesus, ele fez o maior exemplo de sacerdócio na cruz, né? Uhum. Porque na morte ele entregou tudo de uma vez só. Aquilo que a gente demora 60 anos na vida entregando aos poucos e nem entrega tudo, ele entregou tudo e ele foi o mais glorificado de todos. Então ele é o maior modelo, né? É tremendo. E só para deixar o gostinho, porque esse assunto não tem fim, né, cara? Ele se tornou o cerne da minha vida ministerial. Então, quando eu vou falar de batalha espiritual, de anjos, de cura interior, de dons, de tudo,
o como é o ministério sacerdotal. O ministério sacerdotal não é um fim em si mesmo. Olha que interessante. Os 5 ministérios não são um fim em si mesmo, e o ministério sacerdotal não é um fim em si mesmo. Os 5 ministérios auxiliam os santos, que somos todos nós, no exercício dessa entrega, seja a nível de salvação, a nível de cuidado pastoral, a nível de aprofundamento de ensino, a nível profético apostólico, a acessar as coisas que Deus tem para a gente e manifestar isso na terra. Por isso que, por exemplo, lá nos Sedentos com o querido apóstolo Jefferson, eu tive a honra e a oportunidade que ele me deu de fechar o congresso mostrando o seguinte: como acessar a frequência do reino através do ministério sacerdotal, né? Então ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio pelo qual nós somos edificados, casa espiritual, que Cristo é edificado em nós. Amém? Eu ia falar um negócio para deixar um gostinho aqui, mas até já esqueci. Porque a Bíblia toda vira esse negócio, né, cara? Não, mas depois que, assim, para quem entendeu a live, é aquela brincadeira que a gente faz. Depois que viu, não dá para desver, né? Você começa a olhar para tudo. A minha cabeça com esse assunto explodiu. Minha cabeça explodiu. Porque a gente começa a entender algo que a vida inteira não nos ensinaram. Exatamente. E a gente começa assim, depois que eu voltei da Espanha, que estive contigo aí, com o apóstolo Jefferson, eu passei a ter um tempo de comunhão diferente com Deus. Meu tempo de secreto, meu tempo de secreto, tem até a canequinha aqui, lugar secreto. Ó. Meu tempo de secreto, ele mudou. Porque agora eu sei o que é orar. Eu sei o que é apresentar para Deus. O que eu tenho que falar para Ele. Essa conversão constante das minhas mazelas, sabe? Isso realmente vai mudando a gente. Eu tô maravilhado com isso. Amém? Muito obrigado por compartilhar essa palavra conosco aqui. Que horas são aí? Aqui são meia-noite, eu estou na igreja, que hoje está tendo vigília aqui, né? São meia-noite, e daqui 2 horas eu assumo a minha escala aqui na vigília, né? Que eu vou de 2 meia-noite. Ainda tem crente que faz vigília hoje em dia, viu, gente? E eu vou falar uma coisa para vocês, ó. Nós estamos aqui em Genebra, né? A igreja deve ter uns 150 membros, então para Genebra é uma igreja grande. Nós temos na vigília hoje aqui umas 18 pessoas, 15 pessoas, tá? Então a gente está com 10% da igreja, vamos dizer assim. E pessoas de 4 ou 5 nacionalidades diferentes, suíços, africanos. E o povo aqui não tem nem programação, é vigília raiz, apóstolo Ricardo. Não, orar, meu irmão, orar e de vez em quando falar uma palavra e orar de novo. Isso. E passa para o outro, e quem tem uma palavra vem. Glória a Deus. Aqui o cara começa a fritar no óleo da unção já na vigília. Que bom, mano. Eu vou estar em breve aí. Em nome de Jesus, meu amigo. Eu vou te levar nesses Alpes suíços aqui, a tua e a tua esposa, entendeu? Porque ela também, eu tô sentindo que a Raíssa ela já vai te dar o ultimato. Ela vai dizer assim, ó, não tem mais viagem sem mim. Cara, ela deu ontem, você está sendo profético, porque eu comprei a passagem para ir para Brasília? Para Brasília, lá no Ministério do Apóstolo Jefferson, lá com o Moisés em Brasília, eu comprei. Aí ela falou para mim assim, você só está viajando sozinho, agora antigamente você me levava para todo que é lugar. Eu falei, calma, meu amor, eu tenho que abrir o caminho, depois você vai. Agora, ela vai para Israel comigo em novembro, né? Tem que reclamar de nada. Maravilha, maravilha. Maravilha. Mas vamos sim. Muito bom. Breve, o mundo ficou pequeno demais, né, apóstolo? Ficou, querido, ficou. E eu quero falar 2 coisas. Primeiro, eu quero agradecer você pelo seu coração humilde, aberto, por ouvir essa revelação e por decidir compartilhá-la com a tua audiência, né, teus seguidores, teus discípulos. Porque muita gente que ouviu não se aprofundou, tá? E ficou com medo, né? Tem gente perguntando aqui, isso aqui inclui os tribunais? Inclui tudo, gente. É a chave da porta, mete essa chave da porta. O tribunal é apenas o lugar onde você vai entrar para fazer isso. Exatamente. E, então, assim, muito obrigado por isso, meu amigo. E segunda coisa, cara, é que
Deus tem mais para fazer através da gente. E a minha estada contigo na Espanha foi muito especial para entender claramente que existe, da mesma forma que existe pastoreio, existe um cuidado apostólico. Sim. Você tem exercido um cuidado apostólico com algumas pessoas, eu também tenho, mas estar com você tornou isso muito mais claro para mim. E ficou muito claro na minha mente que, da mesma forma que tem pessoas que são pastoreadas por pastores, tem pessoas que são cuidadas por apóstolos. Tá? E a gente tem feito isso, e isso tornou o mundo pequeno. Yes. Entende? Por quê? Porque eu vi, você cuida de pessoas à distância. E a palavra distância é até cruel, porque eu tenho pessoas que eu não conheço fisicamente, e a gente tem uma proximidade, uma intimidade tão grande que é como se a gente se conhecesse e estivesse perto. Né? Então agradeço a Verdade. Deus a tua vida e tudo que você representa, meu amigo. Honra a tua unção, Amém. honra o que você carrega, mas o que Amém. você é, honro mais. Amém. Assim, só não tem mais discípulo porque o povo não me procura. Se me procurar, gente séria. Tem que ser gente séria. Apóstolo, Sim, eu quero. Estão te chamando aí já, né? sim, sim. Pode falar. Ah, não, não, tá tudo bem. É só um amigo aqui que veio pegar um negócio aqui. Tá saindo aqui. O ministro louvou aqui. Aí, quando o povo chama, né, apóstolo, eu quero entrar debaixo da tua cobertura, a gente conversa, a gente traz para perto, né? Tem muita gente que não chama porque não sabe. É. Mas assim, tanto eu quanto o apóstolo Rafael, chama, gente, chama. Diz, Uhum. eu quero andar debaixo da tua sombra. A gente, claro, vai avaliar, né? Qualquer pessoa, mas vai ser um prazer, né? Eu quero dizer que eu honro a tua unção também, mas acima de tudo eu honro a tua beleza. Você é muito bonito, cara. Obrigado, amigo. Agora eu tô curado, recebi a cura com essas palavras. Deus abençoe, meu amigão. Vai lá pregar, arrebenta, em nome de Jesus. Valeu, querido. Deus abençoe você, cada um que está nessa live. Amém? E conta com a gente aqui. A gente precisa fazer alguma coisa a nível de ministrações juntos, hein? Tá? Vamos organizar. Vamos Vamos organizar. orar para Deus direcionar a gente nesse negócio aí. Shalom. Tchau, tchau, Valeu, gente. queridão. Shalom, shalom.